Ok, agora. Então, nós, na semana passada, nós terminamos aí falando sobre Salomão e a sua queda, e então hoje nós vamos continuar a história aí depois de Salomão. Estamos aí então com o estudo bíblico panorâmico, de Gênesis a Apocalipse em 14 lições, e temos aí o apoio da IBNU, Igreja Batista das Nações Unidas, e da Mailbox Club em Portugal e no Brasil. Então, estamos agora começando a lição 9, e então, como pano de fundo, nós temos os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e também Esdras e Neemias como pessoas realmente chave que Deus usou ao regressar o povo do cativeiro. Então, queremos hoje concentrar nessa questão do cativeiro e do retorno do povo de Deus. Vamos lembrar aí que estamos concentrando também nas alianças de Deus. Nós vimos já a aliança de Deus com Noé, e a aliança de Deus com Noé tem a ver com a preservação da raça humana. Deus destruiu todos, menos essa família, e então essa família deu continuidade, Deus começou tudo de novo com Noé. Depois, então, de um tempo, veio Abraão, e Abraão, então, Deus chamou especificamente para uma missão e para uma terra, e nós já vimos, então, essa aliança que Deus fez com Abraão, prometendo que viria dele um povo prometido e também ele teria uma terra prometida, um povo escolhido e uma terra prometida. Tempos depois, então, Deus até havia falado com Abraão em Gênesis 15 que o povo que viria dele depois passaria 400 anos em outra nação, em outra pátria, e depois voltaria. Então, realmente isso aconteceu e Deus então levantou Moisés, vimos a história dele, e a aliança com Moisés é simbolizada, enfatizada através dos 10 mandamentos. E ela tem outros componentes que nós já vimos. E então falamos sobre o rei Davi, e o rei Davi, a importância da aliança com o rei Davi é a promessa e a linhagem real messiânica que viria do rei Davi. Davi queria construir o templo e Deus falou: não, você não vai construir, o seu filho vai, mas você tem muito sangue nas mãos, você não vai construir o templo, mas eu vou edificar a sua casa. Você não vai edificar a minha casa, mas eu vou edificar a sua casa e a sua dinastia, e então eu vou dar continuidade. Através de você sempre terá um rei reinando sobre o trono de Davi. Nós sabemos que isso aí é uma referência messiânica, sem dúvida nenhuma. E então estamos indo rumo à nova aliança. Isso tudo, essas velhas alianças com Noé, Abraão, Moisés e Davi, são preparativos para a chegada da nova aliança que Deus prometeu mais especificamente para Davi. Mas a gente olhando assim, às vezes a gente pensaria, se a gente vivesse na época de Davi, talvez a gente pensasse, bom, então daqui a alguns anos, daqui a pouco tempo, vai chegar esse Messias e vamos ter uma nova aliança, vai ser uma coisa maravilhosa, mas realmente a história humana é muito mais complicada e dramática e trágica do que isso. Então, estamos indo rumo à nova aliança, mas muita coisa ainda tem que acontecer. E nós vamos ver aí que depois de Salomão, se você tiver a sua apostila, o seu livro, né,
estudo bíblico panorâmico, então, nessa versão maior, na página 35, aliás, perdão, na página. Nós vamos chegar na página 35, mas estamos agora na página 31, e então você pode ver aí que houve uma divisão no reino. Como é que isso aconteceu? Ok, depois que Salomão morreu, então o filho dele tomou o trono. Agora, o filho Roboão, ele chegou e falou com os conselheiros de Salomão que, olha, Salomão era muito sábio e os conselheiros dele eram muito sábios. E ele perguntou: como é que eu devo proceder? Olha, o fato é que Salomão, ele cobrou muitos impostos, ele empregou, fez de muita gente escravos para poder fazer aquelas construções. Ele não foi para a guerra, isso foi muito bom, mas ele acabou oprimindo demais o povo com aqueles projetos todos dele. Mas ele tinha bons conselheiros e Robão então perguntou para eles e eles falaram: olha, alivia aí a carga do pessoal, que acabou o seu pai pesando a mão um pouco demais. E a gente sabe que dizem que, inclusive até pastores, né, que um líder, para realmente ser aceito pelos seus liderados, e um pastor, para ser realmente aceito e realmente chegar ao ponto de ter autoridade, que a autoridade, a não ser que ela seja imposta, se você tiver como fazer isso, se você for um ditador e você tem uma, uma soldados militares para forçar a sua autoridade, isso é uma coisa. Não estamos falando disso. Estamos falando de autoridade de um líder que realmente se coloca e se impõe pelo respeito e que é aceito pelos seus liderados com aquele respeito. Dizem que leva mais ou menos 5 anos. Então a gente sabe que Salomão ele já estava num ponto que ele era respeitado, ele tinha autoridade e tudo isso. Mas Roboão ele era novo, ele estava chegando agora. E o pessoal ele perguntou para os conselheiros do pai, e eles falaram conselhos realmente muito bons, que todo líder deve realmente parar e pensar. Mas, infelizmente, Robon pensou: eu vou perguntar para os meus colegas, para os meus amigos, para aqueles da minha idade. E eles falaram: não faça isso, não. Então, você tem que ser durão mesmo, você tem que impor, você tem que mostrar quem que é o chefe, né? E então ele chegou para o povo e falou: meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Realmente uma falta de sabedoria monumental. Então, o pessoal já estava cansado daquela opressão, foi a gota d'água, e então Jeroboão era um líder que estava despontando, e ele então conseguiu convencer 10 tribos, todas as tribos, menos Judá e Benjamim, a irem para o norte e fazerem seu próprio reinado sem Salomão. Lembrando que foi difícil para Davi consolidar toda a dinastia, todo o território, todas as tribos, e com Salomão a coisa continuou, com paz e prosperidade, mas aí chega Roboão e põe tudo a perder, e Jeroboão então vai para o norte, e vocês podem ver no mapa aí que então o reino do norte passou a ser chamado de Israel, e o reino do sul passou a ser chamado de Judá, apesar de serem duas tribos, Judá e Benjamim, mas Benjamim era menor. Jerusalém fica dentro do território, ficava dentro desse território de Benjamim, mas era um território pequeno lá no norte. Então ficou Judá para o sul, com Jerusalém. A maneira fácil de lembrar é que JJ, né, Judá, Jerusalém, e Israel, então, o Reino do Norte, com a capital sendo Samaria, ou Samária.
Então, daí, então, nós vemos o que veio, então, depois de Salomão, foram 20 reis no reino de Judá e 20 reis no, no reinado, no reino de Israel. 40 reis ao todo. É interessante a gente ver esse número 40 aparecendo tantas vezes quando tem a ver especialmente com realeza. Nós vimos aí, por exemplo, que esse Saul e depois Davi e depois Salomão, cada um deles reinou 40 anos. Interessante, né? E agora, então, nós vemos esses 40 reis reinando sobre esses dois territórios, 20 ao norte, 20 para o sul. Mas nós vamos ver aí, para a gente poder ver rapidamente, eu coloquei aí o, dedo, o polegar para cima, né? Começou bem, e polegar, ou bem ou acabou bem, né? Quase ninguém que começou mal acabou bem, são raríssimos. Infelizmente, a maioria começou mal e terminou mal. Então, vamos ver esses reis rapidamente. Aqui nós não vamos nos delongar muito aqui, mas se você puder absorver isso aqui, o reino, então, dividido reino ao norte, nós vemos aí Jeroboão começou mal e terminou mal. Todos eles, na verdade, menos Jeú, que começou bem, mas acabou terminando mal. Nós sabemos que Acabe, liderado, na verdade, por Jezabel, começou super mal e terminou super mal. Então, nós vemos o próprio Jeroboão, ele como que estabelece essa, essa atitude de mentira, de falsidade, quando ele diz, ele sentindo que haveria essa competição com o Reino do Sul, o pessoal querendo ir, porque realmente a ideia era ir nas festas do Senhor, nas festas especiais, a Páscoa e tal, irem para Jerusalém. Então ele pensou, o pessoal vai querer continuar indo para o templo em Jerusalém, aquele templo maravilhoso de Salomão, que coisa incrível. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui para o pessoal não ir lá. Então ele falou, gente, não vá lá não, eles são inimigos. E ele então mandou fazer 2 bezerros de ouro e falou, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Quer dizer, é muito difícil entender como um líder que sabe exatamente a história pode mentir, mas mentir dessa maneira tão grosseira e tão exagerada. Mas foi isso que ele fez e ele então ele estabelece esse princípio de mentira, de idolatria, de não buscar a Deus de todo o coração. E realmente alguns profetas da época eles conseguem confrontar e tudo isso, mas olha, esse reino ele foi por 200 e poucos anos, 209 anos de existência, até que realmente a paciência de Deus chegou a um ponto que ele deixou então que a Assíria que estava era um poder global daquela área, né? Mas o poder maior do que se tem conhecimento da época. Eles tinham poderio militar e tudo, e então eles foram e eles arrasaram com o Reino do Norte, o Reino de Israel. Antes de chegar no Reino de Judá, aí está o Reino de Judá, bem diferente, mas só assim deixando bem claro que quando o Reino do Norte, Israel, caiu, há uma diferença muito grande entre a sua queda para a Síria e a queda do Reino do Sul para a Babilônia, porque eram 2 atitudes completamente diferentes desses impérios. O Império Assírio, ele
ele tinha a seguinte filosofia, era pegar, eu acho que já mencionamos isso, mas ele então pegava e misturava os povos. Então, ele ia lá, pegava o pessoal lá os israelitas, né? Pegava aquele pessoal, pegava às vezes maridos e levava para lá para, essa é a sua família nova aí, e trazia homens de outros povos, levava para lá e dizia, olha, esse agora vai ser o marido, o pai da família, e misturava as famílias e misturava os povos de forma que perdessem a sua identidade. Proibia uma série de coisas, né, de culto, não tinha liberdade e tal, e misturava todas as famílias de forma que, na verdade, quando o povo de Israel foi conquistado pela Assíria, nunca voltou como nação, e sim ficaram lá como o que seria o remanescente deles seria os samaritanos da época de Jesus, e por isso a gente pode entender a inimizade dos judeus com os samaritanos, como quem diz, vocês realmente são vira-latas, não têm sangue puro, vocês abandonaram a fé, vocês não estão com nada. Então havia essa inimizade. Mas é interessante que Jesus foi lá e falou com a mulher samaritana e com o povo dela através da experiência dela descobrir que ele era o Messias, ele se revelar como Messias. Vamos até ver um versículo bíblico chave, ainda hoje queremos chegar lá, que fala sobre Jesus como Messias, que ela proferiu. Bom, agora vamos lá ver o Reino do Sul, o Reino de Judá. Então, continuou depois da queda, estava lá em existência, e depois da queda deles lá, eles ainda continuaram vários anos, e podemos ver a comparação das datas aí. O Reino do Norte, à direita, acaba com o rei Oséias, no ano 722. E lembre-se que as datas são decrescentes, porque elas vão caminhando para o ano zero, né? Para quando vem o Messias, quando vem o Senhor Jesus Cristo. Então, quanto menor o número, mais avançado, né? Então, mais perto da vinda de Cristo. Então, no ano 722, então vai e acaba aí o Reino do Norte, e o Reino do Sul ainda continua até o último rei lá, Zedequias, no ano 586. Mas vamos voltar aqui e ver um pouquinho mais de perto. Então, vemos que Roboão, parece que ele começou bem intencionado, mas acabou mal. Abias começou mal, terminou mal. Mas Asa começou bem, terminou bem. Josafá começou bem, terminou bem. Depois nós temos aí algumas coisas muito negativas. É interessante que a gente fala de Jezabel, aqui no vermelho, aqui Jezabel. Falamos, é um nome muito popular, conhecido, né? De muita fama, de má reputação. Mas ninguém fala de Atalia, que foi uma rainha terrível. Se você lê sobre ela, realmente terrível essa rainha. Bom, ah, temos esses outros aí, Jotão, Ezequias, Josias. Josias foi o melhor rei dessa época, que foi comparado, inclusive, com o seu pai, ou seja, seu antecedente, Davi. Né? Diz pai, mas quer dizer que é antecedente, né, da linhagem de Davi. Então, nós temos aí a divisão dos reinos, começa em 931 a.C., o cativeiro assírio começa no ano 722 a.C., o cativeiro babilônico começa no ano 586 ou 587. Nós temos três levas principais.
Então, a data não é exatamente... São 3 datas um pouco diferentes até realmente chegar à destruição do Templo de Salomão e de Jerusalém. Nós temos esses profetas muito importantes, Isaías, Jeremias, Ezequiel, mais ou menos dessa época. Vamos ver que o cativeiro assírio, né? Aqui a Assíria é que estava dominando a região naquela época, né? Naquela era, e a Nínive, inclusive, era a capital da Assíria. Uma das razões que o profeta não queria ir lá, né? Ele não queria ir lá porque os assírios eram realmente brutais, muito violentos. E ele deve ter ouvido histórias terríveis sobre isso, então Jonas não queria ir lá, porque ele pensou, eles vão se arrepender, eu não quero que eles se arrependam, eu não quero que eles tenham a salvação e o perdão de Deus. Mas Deus o mandou para lá. Ok, então nós temos depois então o cativeiro babilônico. Veja que a Babilônia então conquistou a Assíria e tomou muito daquele espaço que era do reino da Assíria, mas a atitude deles era diferente, porque eles foram levando as pessoas para lá, mas eles permitiram que eles cultuassem o seu Deus, que as famílias se mantivessem unidas, e eles, não tendo o templo, então nessa época é que eles passaram a se reunir e a ter realmente esse, esse espaço que foi permitido para eles. Mesmo sem o templo, né, eles puderam se reunir lá e continuar como povo coeso lá. E, inclusive, a gente vê a atitude em Daniel de como alguns deles até galgaram posições e tiveram uma posição realmente muito boa. Daniel e seus amigos eram pessoas da nobreza, então eles foram levados primeiro. Daniel e seus amigos foram levados em 605, e aí vocês podem ver as outras datas também, dessas 3 levas principais para o Império Babilônico, para a capital, a Babilônia, lá. Então, Daniel ilustra muito sobre o reino lá da Babilônia, e Deus revelou muito para ele sobre os reinos diferentes que viriam. A Babilônia sendo o Iraque de hoje em dia, a Medopérsia sendo o Irã, hoje em dia. Aliás, a Pérsia passou a ser chamada de Irã há poucos anos atrás. A Síria, a gente vendo aí a Grécia, depois nós vamos explicar por que é chamado de Grécia. É a Grécia ou é a Síria? Nós vamos ver isso aí. E então ele vê como uma estátua, e depois, isso no capítulo 2, mas depois no capítulo 7, ele tem essa visão dos animais, mas os animais representam esses diferentes impérios. Depois o Império Romano e a Roma renascida. E nós temos aí, eu coloquei um monstro aí diferente aí, que Daniel olhou e falou, olha, esse aí eu não sei, é diferente. Mas os outros ele descreveu, é um urso, leopardo com 4 cabeças e com asas e tal. E essa ideia das asas, de 4 asas, é a ideia de velocidade, né? Quase a ideia de voando assim contra o inimigo, e é assim que Daniel descreve. E depois nós vemos no final algo maravilhoso aí em Daniel 2:34, a visão do rei que ele interpreta e que Deus mostra para ele, é que uma rocha cresce, bate contra aquela estátua, arrebenta aquela estátua em pedacinhos,
e então aquela rocha vira uma montanha enorme que cobre toda a terra. Essa rocha a gente sabe que é o reino de Deus, que vai assumir o controle sobre toda a terra no reino milenar de Cristo. Aí nós temos uma linha de tempo. Se vocês depois puderem ver a gravação para irem vendo isso aí com mais calma, mas cada um então representando o ouro, né, o Império Neobabilônico, ou que seria hoje em dia seria o Iraque, né? E depois o Império Medo-Persa, e depois o Império Grego, que tem a ver com, aí vocês podem ver algumas divisões aí no Império Grego, e depois o Império Romano, que conquista Israel no ano 63 a.C. Bom, então nós temos aí personagens bíblicos importantes: Zorobabel, Ageu e Zacarias, Esther e Esdras, e Neemias, e os reis persas da época. E aí também essas datas aí. Existem hoje em dia existe no museu, acho que é na Inglaterra, esse cilindro de Ciro, que ele fala sobre os decretos, um decreto muito importante, onde ele permite que os povos voltem às suas terras, e o povo judeu, inclusive, nessa época, então, voltando para a sua terra natal. Então, uma coisa que muitas vezes nós esquecemos é que a capital, Babilônia, que os medo-persas, eles, que seria o Irã hoje em dia, eles conquistam. Lembra, eu acho que é Daniel 5, onde a gente vê que o reino da Babilônia onde Daniel vem, ele fala: olha, você foi medido e achado pesado e achado em falta, e que o seu reino será tirado de você. E aquela noite mesmo, então, os medo-persas conseguiram entrar e derrubar o Império Babilônico, e então estabelecer o império deles. E então eles passam a capital da Babilônia para Susa, lá na Pérsia. E é de lá que os judeus voltam para as suas terras, que voltam para Jerusalém, para Israel, e não tanto da Babilônia. Alguns podem ter ficado na Babilônia, mas a maioria, então, foi levado para Susa. Então, na época de Salomão, só para ter um retrato aí de como era o templo era glorioso, cheio de ouro, uma coisa fabulosa. E depois, na época de Neemias, de Esdras, voltando, quando eles finalmente conseguiram fazer o templo, ficou um templo bem mais simples. A nova geração ficou realmente encantado. A velha geração, que ainda lembrava do templo glorioso de Salomão, chorou, porque eles viram que não tinha a glória de antes, né? Esdras e Neemias têm um papel fundamental nessa época, e nós vemos aí que o templo foi construído quando Zorobabel volta com o primeiro grupo. Então, já no ano seguinte, 537 a.C., o templo é reconstruído, na verdade, como que construído das cinzas, né? E depois ele para, e depois recomeça no ano 520, e depois ele é finalizado no ano 516. Anos mais tarde, nós temos a história de Neemias, e nós temos o decreto de Artaxerxes, onde ele fala: olha, está aí o meu decreto, estão aí as minhas cartas, ou a minha carta, você pode voltar e reconstruir as muralhas, os muros de Jerusalém. Essa data é importante, 445, ou alguns acham que foi 454, outros acham que foi 444. Não se sabe absolutamente ao certo, mas o mais certo parece ser 445 a.C.,
Essa data é importante porque vocês vendo isso aí, isso tem a ver com a 70ª semana de Daniel, que se você estuda profecia, você estuda o livro de Apocalipse, é importante você conhecer bem o livro de Daniel, e aí vocês vão ver que esse decreto, é a partir desse decreto que essas 70 semanas são contadas, né, de 445, porque ele não diz, o decreto não diz da reconstrução do templo, diz da reconstrução da cidade, dos muros. Então, isso veio então em 445, e aí esses números aí, isso aqui dá para realmente destrinchar e fazer uma aula só disso aqui, como vocês estão vendo aí, é bastante complexo, mas não queremos entrar nessa parte aí à direita ainda, simplesmente dizer que essa data é importante, porque é daí que se calcula a chegada do Messias e depois de um tempo que nós não sabemos quanto tempo será, mas um intervalo, e depois a 70ª semana começa com a tribulação no final dos tempos. Bom, uma coisa muito interessante, quando o povo então volta, essas levas, né, também, eles foram em levas e voltaram em duas ou três levas diferentes, Zorobabel começando o regresso, né, do povo. Uma coisa muito interessante é saber que depois do cativeiro babilônico, Israel, ou os judeus, né, o povo de Deus, nunca mais teve problemas com idolatria. Não quer dizer que um ou outro não tinha um problema com idolatria, mas como nação, já não era aquele problema que tinha sido antes. Então, eles passaram a ter vários outros problemas, mas com ídolos, com idolatria, não. Isso aí, Deus realmente colocou um basta e o povo aprendeu a lição e daí para frente não é. Por exemplo, você não vê Jesus falando contra esses ídolos, vocês têm que abandonar esses ídolos. E sim, ele fala, claro, você não pode adorar a dois senhores, a Mamon, o deus do dinheiro, da riqueza, e a Deus. Mas, assim, em termos desses ídolos, que eles tinham tantos problemas, Astarte, ou Asterote, e Baal, e Moloque, e o bezerro de ouro, isso já não passou, isso já ficou no passado. Não era mais problema que eles tivessem. Então, aí a gente vê, é interessante, é importante a gente saber que, por exemplo, se a gente chegar e falar assim, porque os judeus na época de Abraão, isso aí está errado. Eles não eram chamados de judeus na época de Abraão. Eles eram chamados de hebreus, que depois, por volta da época de Davi, passam a ser chamados de israelitas. Eles só são chamados de judeus depois do cativeiro babilônico, porque, na verdade, eles é que voltaram, a tribo de Judá e Benjamim. Outra coisa interessante, um parênteses aí, quando Paulo fala dos credenciais, ou dos credenciais dele, ele fala que ele é hebreu de hebreus, e ele fala que ele é da tribo de Benjamim. Por que isso era importante? Ele era de uma das duas tribos que voltaram praticamente intactas do cativeiro. Então, mostrando que ele tinha pedigree nesse sentido. Então, Judá volta do cativeiro, Benjamim e Judá voltam do cativeiro. Judá é muito maior, tem muito mais gente, então passam a ser chamados de judeus, porque são basicamente a tribo de Judá e Benjamim, né? Mas praticamente mais de Judá.
Aí, então, nós temos essa questão. Vamos voltar um pouco e ver, pensando no finalzinho do Antigo Testamento e já chegando entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Naqueles 400 anos de silêncio, aquele período interbíblico que alguns chamam de o tempo do Segundo Templo, né? A era do Segundo Templo. E então você pode ver esses nomes: Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco, Cassandro. O que é isso aí? Vamos ver aí, então, que no Império Grego, essa parte aí de bronze, né, ou esse leopardo com 4 asas, representando, especialmente na época de Alexandre o Grande, né, que avançou rapidamente e dominou aquela parte do mundo todinha, um império enorme, em pouquíssimos anos, com um sucesso tremendo, e depois morre aos 33 anos de idade, e depois disso, então, o império dele é dividido entre 4 generais. E então as áreas geográficas também. Então, a Macedônia e Grécia ficam para Cassandro. A Ásia Menor fica para Lisímaco, mas também entrou aí esse Antígono ao início e depois acabou ficando com Lisímaco. E depois, na área do Egito, ao norte da África, aquela parte aí que vocês podem ver aí, ficou com o general dele, chamado Ptolomeu. E essa outra parte aí, onde fica a Síria e para cá, ficava então o Iraque e o Irã, né, ou a Pérsia e a Babilônia. Então, essa parte aí, cor de abóbora aí, então o general Seleuco é que ficou com isso. Bom, aí eles morrem e como é que fica? Então, o pessoal que vem depois fica com essas áreas. Agora, vocês podem ver aí onde diz Síria e Judéia. Você vê que é Judéia, né, judeus, né, Judéia, ou Israel, fica aí entre o Egito e a Síria. Então, as forças de Ptolomeu e de Seleuco aí da Síria, eles muitas vezes eles tinham guerras e conflitos e tal, e Israel no meio desses dois. Até que finalmente a Síria obteve a vitória, e nesses 400 anos houve um período, a partir do ano 175 a 164 a.C., que um imperador, um rei, chamado Antíoco IV Epifânio, tomou então o poder e começou a oprimir Israel. Ele foi para a guerra contra o Egito, contra o pessoal lá do outro império lá, né? E o pessoal de Israel, chegou um boato lá dizendo que ele tinha falecido na guerra. E eles começaram a celebrar, só que ele não tinha falecido. Aí ele voltou com fúria e realmente os oprimiu de uma maneira indescritível. Tudo isso para dizer que ele prefigura o anticristo, por uma série de razões. Ele prefigura o anticristo. Então, esse é o período interbíblico, esses 400 anos, o último profeta Malaquias, o primeiro profeta aí começando o Novo Testamento é o João Batista, que de certa forma foi um profeta, ele foi o heraldo do rei. E então chegamos ao final do Antigo Testamento. Vocês podem ver aí à esquerda as lições que já vimos, e agora vamos começar as lições aí à direita, tendo a ver com Jesus e a identidade dele, algumas profecias, mas especialmente a identidade dele. Então, chegamos ao Novo Testamento, lembrando que testamento quer dizer o quê? Pacto ou aliança. Então, chegamos à nova aliança, o Novo Testamento. Aí nós temos o nosso vislumbre bíblico,
e já passamos essas alianças aí, estamos entrando nessa parte aí no final, essa parte branca aí que tem a ver com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, queremos ver a identidade do Messias. A identidade do Messias tem a ver com o título principal dele. Ele tem o título principal que ele usou para si mesmo foi Filho do Homem, que depois, mais adiante, nós precisamos ver que é também um título messiânico e tem a ver com a visão de Daniel, que ele viu, assim, uma coisa impressionante, muito bonita mesmo e muito profunda. Mas aqui nós queremos concentrar no título Messias. O que significa a palavra Messias? Nós vimos, quando falamos sobre Josué, que Josué, que é uma variante do nome Jesus, significa o Senhor salva. E então Jesus, como Salvador, ele vem para a terra para salvar. Ele mesmo disse: Eu não vim para julgar e condenar, eu vim para salvar e resgatar. Então a gente vê aí a mulher samaritana dizendo: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, interessante que tem essas duas formas aí, porque Cristo é do grego, Messias é do hebraico, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, sabemos que Jesus significa o Senhor salva, mas o que significa o título ou a palavra, o termo Messias? Por que eu pergunto assim para vocês? Porque nas aulas que eu tenho dado mais ou menos recentemente, a gente explica o que é e depois pergunta lá na frente, pensando que o pessoal lembrava, e o pessoal diz: Messias quer dizer o prometido. Não. É o enviado especial de Deus. Não. E falavam outras coisas e quase ninguém lembrava que Messias quer dizer o ungido. Então, Messias quer dizer, e Cristo quer dizer o ungido. Muitas vezes a gente usa o nome Cristo como o sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo. Inclusive, em espanhol, eles juntam, né? Jesucristo. E escrevem numa palavra só. Mas é um dos títulos de Jesus, mas não é o seu sobrenome. Mas vamos lá. Então, no Antigo Testamento, Velho Testamento, VT, né? Velho Testamento, o rei ele era ungido. Aí vocês têm algumas referências que falam sobre isso. Então, três posições ou ofícios ou cargos recebiam então a pessoa na hora antes dela assumir aquela posição, ela era ungida. Então, o rei, o sacerdote e o profeta. Agora, o interessante é que ninguém poderia ser as três coisas. Você podia ser rei e sacerdote, ou você podia ser rei e profeta, ou sacerdote e profeta. Você não podia ser rei, sacerdote e profeta. Só o Messias, não um ungido, mas o ungido. E o ungido é o Senhor Jesus Cristo, que foi e é rei, sacerdote, profeta. E ele não recebeu o óleo, o azeite de oliva, porque o azeite de oliva ele prefigura a coisa real, a unção com o Espírito Santo. E Jesus recebeu o Espírito Santo na sua plenitude. É um mistério, a gente não entende completamente, não tem nem como a gente entender completamente, mas o fato é que quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e aí então ele, aparentemente naquele momento, então ele recebeu todos os dons espirituais. A gente recebe um ou dois, quando muito três dons espirituais, porque Deus quer a interdependência na igreja.
Eu preciso de você, você precisa de mim. Mas Jesus, ele tinha tudo. Ele tinha o dom de discernimento, de cura, de profecia, tudo. E então, de alguma forma, então ele como ser humano, ele como Deus, mas lembrando que ele era 100% Deus e 100% ser humano também. E na qualidade de ser humano, ele foi um modelo para a gente de como ser um ser humano que agrada a Deus. E então, quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele não recebeu essa unção por óleo, e sim pelo próprio Espírito Santo. E o testemunho de Deus o Pai, que disse: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Só essa frase aí é uma coisa assim impressionante. Ele repetiu essa mesma coisa, essa mesma frase no Monte da Transfiguração, e incluiu, para Pedro parar de falar um pouquinho e ouvir, ele falou: A ele ouvi. Esse é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Mas por que ele teria falado isso? Quem conhece o Antigo Testamento pode identificar que o filho amado, Salmo 2, é o rei. Então, falando sobre o aspecto de realeza dele. E em quem me comprazo tem a ver com o servo sofredor de Isaías. Então, Deus, o Pai, dando uma dica: olha, ele representa as duas coisas. Ele é o servo sofredor e ele é o rei que vai reinar. Então, vamos ver aí que Jesus Cristo, Jesus Messias, ele então foi sacerdote, foi e é sacerdote, profeta e rei. Como sacerdote, ele representa o povo diante de Deus. O sacerdote, ele preparava o povo, fazia o sacrifício que precisasse fazer para preparar espiritualmente o povo e apresentar o povo diante de Deus. Agora, lembre-se que Jesus, ele, para ser sacerdote, olha os detalhes da Bíblia, que coisa interessante. Para você ser um sacerdote, você tinha que ser descendente de Arão. Ele não era. Ele era descendente de Judá. Então, como é que ele podia ser sacerdote, oficialmente falando? Bom, nós vemos em Hebreus 5:10, e nós vemos aí em outros lugares, nós vemos que ele é da ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote de Deus. Então, nós vemos aí que ele vem da ordem, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele é o sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, o Cordeiro de Deus. Então, o sacrifício perfeito, ele é o que sacrifica e ele é o sacrificado. E ele, então, como sacerdote e profeta, que nós vamos ver ele como profeta, ele é um mediador perfeito, porque qual é a função do ele é o sacrifício perfeito, que é sacerdote, mas cordeiro, né? Como cordeiro de Deus. E ele, então, vamos ver aqui que, como profeta, o que o profeta, qual era a função principal do profeta? Era apresentar Deus para o povo. Então, ele é o mediador perfeito. Ele conhece o povo, apresenta para Deus. Ele conhece a Deus, apresenta para o povo. Ele, como profeta e sacerdote, ele é um mediador único, né? A Bíblia diz que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, é realmente o único mediador entre Deus e o ser humano, e o único sacerdote que fez o sacrifício de uma vez por todas para poder apresentar as pessoas como um advogado, como defensor diante de Deus. Qual é a acusação? Não, mas olha, eu já paguei por ele, morri da cruz por ele. E ele aceitou, ele recebeu o meu perdão, o meu sacrifício no seu lugar. Ele, então, o profeta como Moisés, Deuteronômio 18:15, fala, né, sobre um profeta que viria como Moisés e falaria com o povo. E ele foi visto, as pessoas às vezes dizem: olha, esse é o profeta que haveria de vir ao mundo. Então, vamos voltar aqui e ver que ele disse: Eu sou o caminho.
Ele é o caminho para Deus como sacerdote. Eu sou a verdade. Ele fala a verdade de Deus com a gente como profeta. E ele é o rei. Qual é a função do rei? É sustentar o povo que o adora e o serve. Então, ele é da linhagem de Davi. Ele tem que ser da linhagem de Judá e de Davi. Como rei, Jesus é o autor da vida e merece o nosso amor, nossa gratidão e nossa adoração. Ele é o bom pastor, ele nutre as ovelhas e ele entrega a sua vida pelas ovelhas e ele conhece as ovelhas pelo nome. João 10, né? É o líder perfeito, é o rei perfeito. Eu sou a vida, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa ideia como reinado, vamos ver aqui embaixo, nessa parte aí, onde fala rei da justiça, Melquisedeque, quando fala aqui de Melquisedeque, rei da justiça, da retidão, rei da paz. Salém significa, ele era o rei de Salém, e Salém quer dizer paz, e é onde Jerusalém seria estabelecida depois. Então, ele é o rei da justiça, o rei da paz, e a gente vê desde os primórdios aí a importância de Jerusalém, que será a sede mundial, a capital do mundo durante o reino milenar de Cristo sobre a terra. Então, Jesus é sacerdote, profeta e rei. Ele não reinou sobre a terra ainda, mas isso ainda vai acontecer no reino milenar. Vamos ver algumas profecias. São tantas, aqui nós colocamos apenas algumas. E vamos ver aí que, por exemplo, ele fala sobre, lá em Gênesis, ele fala sobre e Deus proverá. Isso aqui está um pouquinho diferente. Não, peraí. Acho que eu pulei uma aqui. Sim, ok. Aí na página 37, né, da apostila maior. Então, você pode ver essa terceira parte aqui, onde fala aqui que Deus proverá, né? Está aonde? No meu está o segundo aqui. Sim. Abraão vai à terra de Moriá oferecer Isaac em sacrifício e Deus prediz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Mateus 27, 22, a gente vê que Jesus foi crucificado em nosso lugar e foi no Monte Moriá, naquele mesmo monte onde Deus disse que ele ia prover o sacrifício, o holocausto, né? E realmente isso aconteceu no mesmo monte, no Monte Moriá, mais ou menos 2000 anos depois, na pessoa de Cristo. Então, nós temos em Deuteronômio, nós mencionamos isso aí, aqui embaixo, né, que Deus suscitará no meio de vocês e dos seus irmãos o profeta semelhante a mim, disse Moisés. E nós vemos aí em João 6,14, 7,40 e Atos 3,22, que depois o pessoal falou: este é o profeta que haveria de vir ao mundo. Bom, nós temos aqui também Miqueias 5,2, mas tu, Belém Efrata. Tinha dois Beléns, e essa profecia é tão específica que ela não só fala em Belém, fala Belém Efrata. De ti é quem sairá aquele que há de reinar em Israel. E nós vemos lá em Mateus 2,1 que Jesus nasceu em Belém da Judéia, que é Belém Efrata. Vemos aí também Zacarias tem algumas profecias impressionantes, como essa aí de Zacarias 11, 12 e 13, avaliar o Senhor em 30 moedas de prata. Ora, o Senhor disse, arroja isso ao oleiro. E a gente vê que Judas aceita 30 moedas de prata, depois de trair Jesus, ele vai e se enforca onde? No campo do oleiro. É impressionante essa profecia. E são tantas outras também. Queria só terminar agora com... Bom, vamos mencionar, estamos em Zacarias, vamos ver aqui embaixo também, Zacarias 12:10, o Messias seria transpassado
seria um filho único e primogênito. E nós vemos que um dos soldados perfurou o lado de Jesus, mas ele também foi traspassado nas mãos e os pés, e depois do lado. Então, é muito impressionante isso aí. A profecia mais cronologicamente exata de que conhecemos é essa de Daniel 9, de 24 a 27, que nós mencionamos lá antes, né? Os cálculos mostram que realmente, se você contar aquelas semanas, aqueles anos e tudo, vai realmente dar na chegada de Cristo. E tudo indica, alguns acham que inclusive foi no dia em que Jesus entrou em Jerusalém e então, num burrinho, como diz Zacarias também, fala sobre isso. Alegre-se aí, o último aí da página, Zacarias 9:9. Alegre-se, Jerusalém, esse que vem a ti o teu rei. Ele é justo, reto, né? E traz a salvação, vem montado sobre um jumentinho. E a entrada triunfal de Jesus, aí em Mateus 21, de 1 a 11, onde ele traria a salvação, ele entra montado num jumentinho. Então, é impressionante os detalhes aí. Agora, 2 capítulos inteiros de profecia que falam do Messias são Salmo 22 e Isaías 53. Isaías 53 é tão, assim, impressionante que uma vez um cristão estava falando com um judeu e ele falou: deixa eu ler para você isso aqui. Ele não falou com ele aonde, mas eu quero ler para você aqui na minha Bíblia aqui. E leu Isaías 53. Aí o judeu falou com ele: mas claro, né, no seu Novo Testamento vai falar essas coisas sobre Jesus, isso aí a gente já sabe, mas eu não acredito no Novo Testamento. Ele falou: não, 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 não. Isso aí está no Antigo Testamento, está no Tanakh, a sua Bíblia, em Isaías 53. Hã? Então, realmente, é impressionante isso aí, essa descrição que até o judeu pôde identificar isso aí com Jesus, aí o que ele passou, né? E nós temos aí também o Salmo 22, que descreve uma crucificação. Não me lembro agora se são 700, mais ou menos 700 anos antes da vinda de Cristo. Então, nem existia crucificação. Os romanos nem estavam no poder ainda. E descreve o que uma pessoa passa e sente e vê quando crucificada. Então, são profecias impressionantes aí que nós temos aí. Então, com isso nós terminamos com os preparativos para a chegada do Messias. Temos mais 2 lições só sobre o Senhor Jesus Cristo e o seu ministério. E então quero convidar a todos que voltem na semana que vem para que a gente possa continuar o nosso estudo. Que Deus, então, abençoe a todos.